I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Fala galerinha, eu sou o professor Maximiliano. Estou novamente aqui com vocês para falar um pouco sobre um outro gênero textual também muito interessante, chamado crônica esportiva. Semana passada nós vimos um pouco sobre o gênero crônica e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre um segmento desse universo chamado crônica, que é a crônica esportiva. Você já está preparado? Venha comigo. Antes de mais nada, nós precisamos revisitar o que é crônica. É que você não assistiu a aula da semana passada, não é? Se você não assistiu, vamos tentar ver o que é, tentar entender o que é essa crônica, né? A crônica é um texto ficcional escrito em prosa que trata de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, possuindo, portanto, uma vida curta. As temáticas da crônica são assuntos do dia a dia, assuntos corriqueiros. Semana passada nós lemos até um texto que era sobre o celular, algo tão corriqueiro na vida de todo mundo, não é verdade? Que era a temática de uma crônica. Então, uma pessoa pegando um ônibus, uma pessoa indo trabalhar, qualquer ato da vida pode ser assunto para a crônica. As primeiras crônicas elas falavam um pouquinho sobre os grandes atos de heróis, de reis, de grandes imperadores. E hoje a crônica está muito ligada aos acontecimentos do dia a dia. Então, por isso que a crônica ela tem vida curta, porque os acontecimentos de hoje já não serão os mesmos de ontem, já não serão os mesmos de amanhã. E a crônica esportiva? A crônica esportiva é um gênero específico no jornalismo que trata sobre assuntos referentes a esportes, de forma a narrar e informar sobre o cenário esportivo a seus leitores e espectadores de forma literária. Como o nome já denuncia, a crônica esportiva vai estar dentro desse universo chamado esporte. Ela vai, se a crônica em si ela noticia sobre acontecimentos do dia a dia, a crônica esportiva vai falar sobre acontecimentos dentro desse universo chamado esporte, que pode ser acontecimentos ali do dia a dia, né, um determinado evento, por exemplo, o 7-1, que a seleção brasileira, quando ela perdeu para a Alemanha em 2014, por 7-1, poderia ter sido um acontecimento daquele momento, a tecer uma crônica esportiva, como também qualquer outra situação do esporte do dia. Então a crônica esportiva está ligada a esses acontecimentos do esporte. E a escrita é de forma ora jornalística, ora literária. A crônica esportiva fica no entremeio entre o que é jornalístico, né, de informação, e entre o que é literário, de entretenimento. A crônica esportiva, nós podemos citar alguns jornais em que elas aparecem. Não só jornais, mas alguns programas. Vocês podem encontrar lá na Gazeta Esportiva, no Globo Esporte, no Jogo Aberto, no Donos da Bola. Então, só colocar esses nomes na internet que vocês conseguem muitos exemplos de crônicas esportivas. As características, né? As características da crônica esportiva são as mesmas da crônica de modo geral. Primeiramente, uma linguagem formal. A crônica esportiva ela não tem um compromisso com a linguagem formal. Ela usa uma linguagem coloquial, ela pode usar uma linguagem coloquial. Tematizar situações cotidianas dentro desse universo esporte, não é? Uma narrativa curta, não estamos falando de narrativas longas, com vários capítulos, mas estamos falando de uma narrativa curtinha, concisa, com poucos personagens, traços fortes de humor, que é algo bem característico desse tipo de crônica, uma ação concentrada. Se tivermos personagens, esses personagens vão transitar por poucos cenários, a ação vai acontecer ali em pouco tempo, e ela pode fazer uma crítica indireta, né? Se ela é esportiva, ela pode fazer uma crítica indireta ao mundo do futebol, ao mundo do vôlei, ao mundo do basquete, seja lá qual for o esporte que o cronista quiser tematizar. As temáticas recorrentes da crônica esportiva. Algumas temáticas, como o desempenho dos atletas, o andamento da partida, a torcida, né, o sentimento dos atletas ou dos espectadores,
isso tudo pode se tornar tema da crônica esportiva. Ela não vai falar somente do atleta, ela pode falar sobre o sentimento daquele torcedor, sobre situações que aquele torcedor está vivendo. Então, todos esses textos, todas essas temáticas, elas podem vir a se tornar elementos para a construção de uma crônica esportiva. E como sugestão de leitura na nossa aula de hoje, Nelson Rodrigues foi um grande cronista nesse gênero esportivo. Ele já morreu ali na década de 80, mas ele viveu o auge do futebol brasileiro, que é ali a década de 70 e em especial a década de 70. E ele escreveu muitas crônicas dentro desse universo do futebol. Aí a Companhia das Letras elaborou essa coletânea que contém vários textos de diversos momentos do Nelson Rodrigues em que ele vai falar, em que ele vai tematizar o futebol brasileiro, uma época em que esse futebol estava no apogeu. Aí a sugestão de leitura é A Pátria em Chuteiras e A Sombra das Chuteiras Imortais. Vale a pena fazer uma leitura. E na hora da leitura de hoje, vocês vão ler na rotina de vocês o texto chamado Futebol de Rua, que é do Luiz Fernando Veríssimo. Encontraram? Já fizeram a leitura? Pois vamos lá, vamos fazer uma pequena análise que vai ajudar vocês a responder à atividade proposta da semana, tá bem? Vamos fazendo essa reflexão, é preciso inicialmente fazer um resumo desse texto, não é? Vocês que leram puderam perceber que a tentativa do cronista é propor uma espécie de regimento, as normas do futebol de rua, né? Ele coloca ali inicialmente que o futebol de rua ele é menor que uma pelada e a pelada é menor que o futebol oficial. Então, o futebol de rua é o que há de mais informal, né? E o efeito de humor, já antecipando aqui o terceiro, que a gente pode observar é que todo mundo que joga o futebol de rua sabe que é um jogo sem regras, sem muitas normas. Aliás, a característica principal desse tipo de esporte informal, como o cronista coloca, é não ter regra nenhuma. Então, a tentativa do cronista, onde está esse efeito de humor, é justamente ele criar regra para um esporte que a característica principal é não ter regra alguma. Então, quando ele tematiza o futebol de rua, colocando uma espécie de regimento que todo mundo deve seguir, ele institucionaliza o fato de não ter regra. Tanto é que em algumas passagens do texto a gente observa mais de uma regra aqui entre aspas, para uma mesma situação. Então é isso que o cronista faz, ele cria esse estatuto, essas normas que todo mundo deveria seguir, mas a gente sabe que o futebol de rua, a característica principal e talvez a característica que todo mundo goste, por isso que o Brasil inteiro joga o futebol de rua, é justamente de não ter regra. Algumas das características encontradas, nós temos aí uma linguagem informal, apesar do texto estar escrito em uma espécie de estatuto, como se fosse um texto mesmo normativo, nós podemos perceber que ele faz uso da linguagem informal, até mesmo para explicar alguns eventos, alguns elementos desse futebol de rua. E a temática que nós encontramos aí é o futebol, especificamente o futebol de rua. No nosso país, que tem essa paixão nacional pelo futebol, é natural que a maior parte das crônicas que nós vamos encontrar com autores como Nelson Rodrigues e o próprio Luiz Fernando sejam de futebol, dada a essa paixão nacional que todo mundo tem pelo esporte. Por isso, a temática é o futebol de rua, nesse caso em específico. Olha, nossa aula hoje foi curtinha, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse universo crônica esportiva. Eu ficarei com vocês agora na próxima rotina, na rotina 24, com um novo gênero para que a gente possa discutir. Então, não deixe de procurar o professor de vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Obrigado e até mais.